falei? Agosto. Eu falei, agora eu tô bem na foto. Nós estávamos falando há pouco de política, e aí já vamos para setembro, que mudou tudo. Né? Cumprimentando o seu Flávio, mais uma vez um prazer, né, recebê-lo aqui nos estúdios, e também a irmã Cleusa, que vão conduzir o programa Momento Espírita do Centro Espírita Francisco de Assis, chegando aqui com a gente também a Carmen Durgante, um ótimo programa, amigos, paz e luz, amém. Dona Maria Isabel Campos Fraga também, bom dia, gente. Bom dia, César, bom dia, Cleusa, bom dia, ouvintes da Rádio Termal FM que nos acompanham no Momento Espírita. É um privilégio estar aqui de volta, tá bem gostoso, eu acabei de tomar um sorvete ali na esquina, que é para ficar bem no clima, né? E esperamos que todos possamos tirar o melhor proveito do programa de hoje. E assim seja. Bom dia, Cleusa. Bom dia, César. Bom dia, seu Flávio. Bom dia a todos. Com imensa alegria, retornando, né? Estive ausente um tempo aí, para trazer nosso evangelho de amor e a luz de Jesus para os nossos corações. Amém, né? Que Jesus possa realmente nos abençoar neste sábado, hoje dia 4 de julho, né? 4 de julho, 8 horas e 6 minutos. Nós vamos à primeira música do programa. Na sequência, né? Teremos o passe, né? A oração inicial com o nosso irmão Flávio. Agora às 8 e 6. Bom dia. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai sobretudo os que provocam indiferença e ódio. O Cristo que deveis tomar como modelo deu o exemplo dessa abnegação. Missionário de amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar o que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar dos vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até o Criador. Mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu sei porque durante a minha última existência experimentei essa tortura, mas Deus existe impune nesta e noutra vida. Os que não cumprem a lei do amor, não vos esqueçais, meus queridos filhos, do que o amor vos aproxima de Deus e o ódio vos afasta. Amai-vos aos outros, ensina Jesus. Quem ama só anda em trilha de luz. Amai-vos aos outros, ensina Jesus. Quem ama só anda em trilha de luz. Mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu sei porque durante a minha última existência experimentei essa tortura, mas Deus existe impune nesta e noutra vida. Os que não cumprem a lei do amor,
Amai-vos aos outros, ensina Jesus. Quem ama só anda em trilha de luz. Amai-vos aos outros, ensina Jesus. Quem ama só anda em trilha de luz. Amai-vos aos outros, ensina Jesus. Quem ama só anda em trilha de luz. Amai-vos aos outros, ensina Jesus. Quem ama só anda em trilha de luz. Convido a todos para que neste momento fechemos os nossos olhos, voltemos os nossos pensamentos ao nosso Criador, agradecendo por tudo aquilo que nos tem sido possível aprender, praticar, agradecendo pela proteção, pelo amparo que temos recebido da espiritualidade e que nos tem permitido continuar a nossa existência e o nosso aprendizado. E vamos expressar esta gratidão repetindo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. E 12 minutos, agora nós vamos à leitura do Evangelho no tema de hoje, no capítulo 12, Amem seus inimigos. Item 10, o ódio, com a nossa irmã Cleusa. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 10, o ódio. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Tratai, sobretudo, de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso, precisamente, o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis, como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar dos vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até Ele. Mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu o sei, pois durante minha última existência terrena, experimentei essa tortura, mas Deus existe e pune, nesta e na outra vida, os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Bom dia a todos novamente. Vamos tecer alguns comentários a respeito do texto e, como costumo fazer, eu busco
o significado das palavras, uma vez que elas expressam as ideias, os sentimentos, aquilo que nos vai no mais íntimo do ser. E olhando no dicionário o significado de ódio, eu encontrei ali uma definição nos dizendo ou nos reportando que o ódio nada mais é do que uma discordância, como direi assim, uma diferença de aproximação, de afinidade, né, que se torna exagerada. É muito comum, e a gente observa isso nas pessoas, o uso do verbo odiar, né? Algumas pessoas passam por situações que não agradam e elas dizem a respeito daquilo: bom, eu odeio tal coisa, eu odeio tal situação, eu odeio tal indivíduo. E muitas vezes ela não tem noção exata do que está dizendo, não tem noção exata do significado daquilo. O significado para ela naquele momento é: eu não tenho afinidade com tal situação, ela me desagrada, ela me deixa desconfortável. Em relação a coisas, né, notadamente alimentos, né, eu não gosto, por exemplo, de cebola, mas tem gente que gosta, né? Mas eu não digo que odeio a cebola, eu simplesmente não gosto. Mas há pessoas que por alguma razão no seu passado foram obrigadas a comer a cebola, talvez porque só tivesse aquilo, ou talvez por uma imposição paterna ou da situação vivenciada, e aí adquiriram um sentimento muito mais forte do que simplesmente não gostar. E a esse sentimento mais forte, mais intenso, utilizaram ou atribuíram a palavra ódio para expressá-lo, né? Normalmente é o que a gente faz, é algo assim, é uma falta de afinidade extremada, ou seja, a gente não gosta muito ou se desagrada muito, e aí então a gente usa a palavra ódio para quem nos ouve entender que não é um simples não gostar, né? Mas é algo muito mais intenso. O ódio ele se manifesta então em relação a coisas, a circunstâncias e a pessoas. Da mesma maneira que eu posso não gostar ou gostar de coisas, de situações ou pessoas, né? Eu vou dar significado a isso, né? Então, quando Jesus nos recomenda que nós devemos amar, né? Amar aqueles que nos prejudicam, orar pelos que nos fazem mal, pelos nossos chamados inimigos, né? No texto bíblico, é interessante pensando sobre isso, porque a gente imagina assim: então eu vou fazer uma prece, uma oração para que o indivíduo, né, ele se modifique e seja mais agradável aos meus padrões, né? E na realidade não é isso, né? Já que o mandamento diz que nós devemos amar. Agora, como é que nós vamos amar se nós não conseguimos superar as nossas limitações, né? Se eu olho para alguém que um dia me dirigiu uma palavra desagradável, se eu olho para alguém que algum dia se apropriou de algo que era meu, que me prejudicou de alguma maneira, e aquele ressentimento, ou seja, o sentir de novo, toma conta do meu ser, como é que eu vou conseguir amar? É que a gente confunde, né? Fala: não, amar, então eu vou lá e faço carinho, aliso, abraço, beijo, etc. Não é isso, né? Isto é uma ação, né? Amar é um sentimento, é uma sensação que se tem, né? Agora, como é que eu vou me suavizar, né, a ponto de olhar a pessoa que me prejudicou, enxergar nela um ser tão falho quanto eu, em aprendizado como eu, né, e que se equivocou porque não enxergou qual seria a melhor alternativa, e aquela que ele escolheu me prejudicou, e aí me causou desconforto, fugiu das minhas expectativas, me deixou frustrado, e a partir de então eu passei a alimentar por este ser um sentimento negativo, que eu chamei de ódio. Então, quando o Cristo nos recomenda que devemos amar, né, que devemos orar pelos inimigos, etc., ele simplesmente está nos dizendo: olhe para o espelho, veja como você é limitado, se aceite com as tuas limitações
E comece a olhar o teu irmão, aquele que vive com você, aquele que você encontra no dia a dia, como outro ser, com as suas limitações, com as suas dificuldades de compreensão. E que, quando ele enxergar que determinadas coisas são mais construtivas do que outras, ele não fará mais nada que prejudique a ninguém, né? Isso vale para todos nós, né? E é importante que a gente se lembre disso, porque frequentemente a gente coloca as nossas dificuldades fora da gente. Já perceberam isso? Quando eu digo de alguém que fez algo em minha direção, no meu sentido, ou na minha esfera de ação, eu sempre digo, fulano me isso, ou fulana me aquilo, né? É sempre, a ação está sempre do outro, né? E ele é o responsável pelo que eu estou sentindo. E isto, se a gente analisar logicamente, é um absurdo, é um contrassenso. Afinal, quem comanda os meus sentimentos, teoricamente, sou eu. E na medida em que eu me permito sentir o que o outro determina, eu vou viver, jamais saberei quem eu sou na realidade, né? Porque se alguém chegar e falar, Flávio, como é que você é? Aí eu falo, pera um pouquinho, César, o que você acha de mim? Né? Ou Cleusa, ou enfim, Carmen, os meus conhecidos, alguém da família, né? Eu vou traduzir para a pessoa, não, olha, o Flávio que eu acho que sou, é o Flávio que é o conjunto das definições que a minha família, os meus amigos, aqueles com quem trabalho, com quem estudo, me passaram. Então eu não sei quem eu sou. Porque se um dia alguém que me disse, Flávio, você é uma pessoa assim, mudar a visão dela e chegar para mim e falar, não, você não é assim, você é desse outro jeito, eu vou ficar perdido, né? Porque eu sempre acreditei que eu era assim. Então, vamos trazer isso para o ensinamento evangélico, para aquilo que o Jesus está tentando nos ensinar há milênios, né? Aprendamos sobre nós mesmos, né? Conheçamos a nós mesmos, porque todas as razões da nossa alegria, daquilo que chamamos felicidade, e todas as razões para a nossa infelicidade, nascem e estão dentro de cada um de nós. Hoje vivemos uma situação limitante em função da pandemia, né? Passamos por momentos complicados. Esta semana mesmo, pessoas perderam parte dos seus bens, alguns todos, alguns até a vida, em função do vendaval. Ficamos frustrados, porque boa parte de nós, além de não poder sair de casa, ficou sem energia. Alguns ficaram sem água, sem comunicação. Enfim, passamos por um laboratório muito grande e muito forte daquilo que poderia nos provocar o ódio, né? É simples, basta você olhar para a rua, né? Você já está 3 dias sem energia e passa um caminhãozinho da Celesc, né? O que você sente naquele momento, né? Alegria, né? Alegria se ele veio lá te atender, mas vamos dizer que o caminhãozinho passa e vai embora, né? O que vai te passar pela cabeça? O que você vai sentir no teu íntimo, né? Percebe? Vai brotar algo, porque a gente, né? Eu passei por uma situação similar, a gente está frustrado, a gente quer resolver as coisas, quer tocar nossa vida para frente dentro das limitações do momento, e nem isso a gente consegue, né? E agora, imagine pessoas, né? Como uma pessoa que eu conheço, que é cadeirante, portador de câncer, mora sozinha, né? Depende da energia, do telefone, de uma porção de coisas para garantir inclusive a sua existência, né? E ainda ontem me ligou desesperada, falou, seu Flávio, o que eu posso fazer, né? O que o senhor pode fazer para me ajudar, né? E a gente sente o coração apertado, né? Quantos pacientes que mantêm a sua vida com respiradores artificiais, independentemente aí do Covid, né? Mas que já têm deficiências pulmonares, etc., que dependem de equipamento, e o equipamento tem uma bateria para que ele não pare quando houver queda de energia, só que essa bateria não dura a vida toda. E quando essa bateria estiver se esgotando, como fica, né? Só que naquele momento,
em que a gente se sente frustrado por não conseguir tocar nossa vida para frente, parece que magicamente estas outras pessoas não existem. E o nosso egoísmo aflora. A gente pensa assim, não, mas é um absurdo, já deviam ter me atendido, etc. Né? A gente não sabe que o pessoal que está lá na rua, né? Eu trabalhei em telefonia há algum tempo, não no campo operacional, mas eu tinha muitos amigos que eram da área operacional, e eu tenho uma noção muito vaga do que seja o trabalho na rua. E esse pessoal que está ali lidando para restabelecer as redes, etc., estão se virando nos 30. Né? Do mesmo jeito que a gente elogia o pessoal da saúde, né? Que está deixando suas famílias, seus lares e se expondo a risco para cuidar da nossa saúde, da saúde dos nossos amados, né? Estes outros, eu vou chamar de heróis, né? Do campo operacional, estão lá se virando nos 30 para que a gente possa voltar a ser consumidor da energia elétrica. Mas eu usei esses cenários para ilustrar e nos convidar a pensar que tipo de sentimentos nós desenvolvemos nesses momentos. Né? Até que ponto a gente se deixou levar, né, por aquilo que a gente julga necessário e imprescindível, né, e deixou de olhar para o lado, para ver outros que talvez não tenham absolutamente nada do que nós temos, né, e estão passando por carências ainda mais graves. Esse é o momento da gente lembrar do amor. Né? Ah, Flávio, mas é fácil falar, mas vivenciar, etc. Falar, gente, nós somos cristãos, né? Desde criança, cada um de nós teve contato com alguns relatos da vida do Cristo e como essa vida neste planeta terminou. Né? Esse homem estava lá no alto do madeiro, sangrando, todo estrupiado, né? Porque a gente tem uma visão romântica, fala, que bonitinho, Jesus lá pregado e tal. A gente não sabe o que ele passou, né? Pois bem, mas voltamos a ele, tá? Ele estava lá no alto do madeiro, todo estrupiado, todo arrebentado, né? O que é pior, né? Fosse dizer, não, ele era um facínora, né? Ele matou não sei quantas pessoas, ele estuprou, ele violentou, etc. Não, ele serviu. Ele viveu o amor, ele não falou só do amor, ele viveu o amor, ele deu o exemplo. Pois bem, esse cidadão que estava lá crucificado, né, em algum momento no relato bíblico, você ouviu ele dizer, esse pessoal aqui, vocês vão ver, né, depois a gente acerta, etc. Ou ainda manifestar algum outro tipo de sentimento negativo? Não, pelo contrário. Lá do alto do seu sofrimento, ele pediu que Deus nos perdoasse. Eu digo nos porque provavelmente a gente estava lá, né? Ele pediu que Deus nos perdoasse pela nossa ignorância, por não sabermos o que estávamos fazendo. Então, é claro, né? A gente vai trazer isso para a razão e dizer, nossa, mas eu estou a bilhões de anos-luz do Cristo, né? Em termos de aprendizado, compreensão, capacidade de amar, etc. Sim, estamos. Né? Ninguém está dizendo que a gente vai se tornar, né, um espírito iluminado do dia para a noite, porque isso não vai acontecer. Mas o exemplo, né, e a espiritualidade nos lembra que Jesus é o nosso guia, né, e o nosso exemplo. Né? Então, o nosso exemplo está lá. As recomendações que ele nos fez, né, estão disponíveis. Agora, até que ponto eu estou disposto a sair da minha zona de conforto, né? A deixar a minha ignorância, né? A minha área sombreada, como diz lá o Jung, né? E trazer luz para essa parte do meu ser, deste patrimônio que me acompanha desde que fui criado e vai me acompanhar pela eternidade. Então, falamos hoje a respeito do ódio, desta forma de expressar o nosso desconforto, digamos assim, o fato da gente não gostar de determinadas coisas, para que a gente abra os olhos para os nossos comportamentos. Então, quando nos sentirmos frustrados, ao invés de manifestar isso pela raiva, pelo rancor, pelo ódio, pela ira, vamos buscar nos refrear um pouquinho,
No início vai ser difícil, né? É como o viciado que deixa o vício, né? Ele não deixa o vício do dia para a noite. Eu sou um ex-fumante, posso falar isso para vocês de cadeirinha. Mas ele vai vencendo a cada dia. Ele vai vencendo a si mesmo a cada dia, né? Isto vale para tudo que a gente tem que aprender, né? Nós não nascemos perfeitos e seguramente nesta existência não vamos morrer perfeitos. Mas temos algumas coisas que são objetivos imediatos e que, de certa maneira, a espiritualidade faz com que salte aos olhos, né? A gente percebe na gente certos comportamentos. Vamos trabalhá-los, né? Pacientemente. Vamos admitir que a gente, né, vez por outra, enfia o pé na jaca. Isso faz parte do aprendizado. O aprendiz erra, né? O que é esperado é que os erros do aprendiz sejam inéditos. Ou seja, a cada erro que eu cometo, que seja um erro novo, né? Isso mostra que eu estou aprendendo. Eu não erro mais nas mesmas coisas. Ou se erro, não com a mesma intensidade. Percebem? Então, é um processo de aprendizado. E quando nós queremos ou pretendemos nos distanciar disso que a gente chama de ódio, também é um processo de aprendizado. Então, ao invés de eu simplesmente expressar, eu odeio tal coisa, eu odeio tal pessoa, eu odeio tal comida ou situação, não uso o verbo. A gente não sabe a força das palavras, né? É como você levantar de noite para ir no banheiro, e na minha idade isso é relativamente comum, né? E você, na ânsia de atender a sua bexiga, você acaba, né, promovendo um encontro infeliz entre o teu joelho e a quina da cama, né? No meio da noite, assim, aquele silêncio todo, né? E aquele vulcão vem lá de dentro de você, assim, para expressar a sua satisfação com o momento, né? Então, esse é um momento de educação, né? Antes eu, né, saía assim, feito aquele cachorrinho do desenho, o Mudley, né? Então, depois disso eu me eduquei, agora falo, caminho abençoada. Eu estou pensando outra coisa, claro, mas eu verbalizo isso, né? E devagarinho eu vou aprendendo que a cama é abençoada. Nossa, ela me atende tão bem, né? Ela me recebe, me atura ali no meu peso todo, a noite toda, etc. E eu vou me educando, né? Assim é no trânsito. O fulano me fechou, aquele... Em vez daquele, você fala, puxa, o que será que está fazendo com que ele fique distraído dessa maneira, né? Qual será o motivo da sua pressa, né? Será que ele vai atender alguém urgentemente, né? Enfim, a gente vai transformando, né, não a situação em si, porque ela é a mesma. O meu joelho bater na cama sempre vai ser um joelho batendo na cama, né? E enquanto eu estiver vivo, sempre vai doer, né? E quanto mais eu disser que não, ele vai doer mais ainda. Pois bem, agora, como eu recebo isso, como eu trato isso, é responsabilidade minha, né? Eu não posso depois reclamar de manhã com a esposa e dizer assim, essa cama, viu o que ela fez para mim? Né? A cama estava lá parada, né? O meu joelho é que se movimentou e foi lá para saber se ela estava bem, etc. Pois bem, isso vale para tudo, né? Então, quando nós formos expressar a nossa insatisfação e pensarmos em usar a palavra ódio, dá uma freadinha, né? Pisa no freio, dá aquela respirada, né? Se não tiver a água da paz lá, que o Chico Xavier falava, né? Dá aquela respirada funda e pensa o que eu vou expressar a respeito. Como eu vou me permitir sentir a respeito, né? Vai ser fácil fazer isso, Flávio? Não, não vai, tá? Não se iluda, porque não vai, né? Provavelmente você vai levar para o túmulo uma série de hábitos que você ainda não venceu. Mas veja, o advérbio é importante, ainda, né? Então, vamos trabalhar isso, né? Vamos transformar o mandamento do amor em algo prático, né? Vamos viver isso olhando para nós mesmos, né? Já que nós é que fomos recomendados que amemos. Então, para que a gente ame, né, o mandamento não diz assim, olha, espere a situação oportuna, o momento adequado, e quando as coisas estiverem do seu agrado, manifeste o seu amor. O texto não é esse não, né? O texto diz para a gente amar, só, não tem condição, né?
Então, vamos nos modificar de tal maneira que essa palavra ódio, que hoje, infelizmente, ela está muito difundida, né? Veja isso na própria situação política do país, né? Gente odiando gente, muitas vezes sem ter a menor noção do que está alegando, se as coisas têm fundamento ou não, já que a gente é manuseado, é tapeado, é enganado o tempo todo pela mídia, né? Há uma série de situações que nos convidam a refletir. Então, vamos assumir o papel do aprendiz que somos, né? Reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo esse ser imperfeito, né? Que ainda se engana, ainda erra, ainda faz escolhas infelizes, né? E vamos trabalhar isso com paciência, com amor por nós mesmos, né? Lembra lá, o mandamento diz, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, se você não se ama, você não vai amar ninguém, não é verdade? Ninguém dá o que não tem. Então, reconhecendo as nossas limitações e sendo pacientes conosco mesmos, né, a gente pode ter o nosso caminho, digamos assim, facilitado. Os problemas vão continuar lá, tá? Não se iluda, né? Mas a gente vai ter uma atitude diferente em relação a eles, né? Que Jesus nos abençoe. E desculpe aí se a fala foi muito longa, né? E cumprimentando, quem sou eu para cumprimentar tanto, né? Mas eu vou colocar assim, que no momento que estamos falando tanto de ódio, de tanta raiva, que a palavra, estamos odiando ficar em casa, estamos odiando ficarmos aprisionados em nós mesmos, que tão necessário se faz para que possamos nos ver diferentes, para ver até que ponto somos pacientes conosco mesmos ou não. Porque se a gente parar um pouquinho para observar esse momento de pandemia, que estamos mais restritos aos nossos lares, aos nossos mais confinadinhos em nós mesmos, a gente observa que somos impacientes, intolerantes, que nos irritamos com muita facilidade. Mas diríamos, o ambiente, o momento propicia essa irritabilidade. Muitas vezes não, é que nós, como foi colocado anteriormente pelo senhor Flávio, não nos percebemos que somos mais irritados, que somos intolerantes, impacientes. É um momento que ele tem o seu lado negativo, mas todo lado negativo tem o seu lado de positividade, luz e sombra, né? E vamos ver um momento luz, que estamos mais com os nossos familiares, que estamos observando mais os nossos pequeninos. E quando se falou de ódio, a palavra ódio, que ela parece forte, assim, né? Não esqueçamos que nós nos intoxicamos com os nossos pensamentos negativos, com as nossas falas, muitas vezes aquela palavra que já saiu, né? Não volta, que agredimos alguém, e são dardos, né? Que nós jogamos para dentro de nós mesmos. Aí teremos os nossos cânceres, teremos as nossas dores físicas acentuadas, teremos outras indisposições que nem percebemos, mas que somos nós os co-criadores dessas dificuldades. É um momento de reflexão, com certeza. E não esquecendo também que o ódio é o amor doente. Porque o amor está ali, na sua essência. Mas nós, diante das nossas dificuldades, das nossas limitações, a gente faz com que ele fique um pouquinho doente, desapercebido por nós, e só falamos da negatividade. Hashtag, queridos irmãos, paz no coração. Tolerância, paciência, mas não só com os outros, conosco mesmos, que nós estamos muito aflorados de tudo isso, da parte negativa. Vamos colocar amor, vamos olhar para esse céu lindo, azul que Deus nos dá, depois de uma imensa tempestade. Olha que dia lindo no outro dia. Foi necessário, para a gente rever conceitos, para a gente sair um pouco do material, para olhar para nós mesmos, para sermos mais solidários, mais amantes de nós mesmos, sempre nós mesmos, para, consequentemente, como falou o seu Flávio, aos nossos irmãos. Horas e 30
8h39, 8h39, você está acompanhando através da 98.3 o programa Momento Espírita do Centro Espírita Francisco de Assis. E lembrando também, né, aos nossos queridos irmãos e amigos que o nosso brechó Bazar Beneficente continua funcionando, né, agora com agendamento, né, você liga lá no 98827-8939, 98827-8939, né? Estamos à disposição de toda a nossa população para fazerem parte, né, dessa campanha maravilhosa que é o nosso Bazar Brechó Beneficente. Fala-se ódio. O ódio é uma palavra pesada. É igual o não. O não, na minha concepção, não é não. Né? Você disse um não, poderá voltar atrás, mas com muito trabalho para a pessoa mudar a opinião. Porque o não é uma palavra negativa, assim como o tal do ódio. Ódio, eu te odeio. Hoje existe muito ódio contra o governo do Estado, contra os governantes que decretaram, né, que infelizmente todo mundo está morrendo por Covid. Há um ódio das famílias que não podem velar os seus entes queridos. Isso tudo que está acontecendo, seu Flávio e Cleusa, é algum aviso? Ou eu estou aqui, vocês me abandonaram. Me procurem que eu vou perdoá-los. O povo realmente está abandonando a Deus e a Jesus? Eu penso que os problemas, e voltamos aí àquela questão que eu abordei na minha fala, de encontrar dentro de mim os motivos que me levam a me comportar desta ou daquela maneira. Os problemas, eles existem exatamente para nos convidar a evoluir, né? Imagine uma vida plana, sem nenhuma novidade, né? A nossa inteligência ficaria jogada às moscas, né? Criando teia de aranha, como o pessoal diz. Mas quando eu encontro uma dificuldade, um problema, uma das primeiras ações minhas, talvez até uma reação minha, seja buscar uma alternativa, uma solução, ou um contorno, enfim. Todas as coisas que nós encontramos na nossa caminhada, todas as situações, as pessoas, tudo isto tem um propósito. Nada é por acaso. A gente vive dizendo isso, mas com muita frequência a gente esquece do que disse, né? Tudo tem um propósito. O nosso desafio é extrair da situação, né, que estamos vivenciando, ou das pessoas com quem convivemos ou tivemos contato, né, extrair o aprendizado que ali está. Esse é o grande desafio. Porque normalmente a nossa atitude é a atitude de vitimização. A gente fala, como eu sou coitadinho, olha, porque aconteceu isso comigo, né? A minha ajoelhada lá na cama. Puxa vida, né? Tinha que acontecer comigo, etc. Pois bem, tudo que nos encontra vem atender uma necessidade nossa, né? Somos um espírito que está aqui neste curso, nesta escola, com o propósito de aprender com a interação material, ou seja, vivendo no mundo tridimensional aqui da matéria, aprender determinadas coisas que nós não teríamos como desenvolver no plano espiritual, né? Pois bem, só que a nossa consciência desse processo, ela é muito pequena, né? Raramente a gente para pensar. Normalmente quando a gente não tem problema nenhum, não tem mais o que fazer, aí a gente para filosofar e fala, poxa, quanta coisa eu já aprendi, né? Olha aquele problema que eu passei 10 anos atrás, outro dia estava pensando sobre ele, sabe que eu passei, e aí eu percebi que eu me comportava de determinada maneira, e aquele problema veio só fazer a coisa, né? Botou o holofote em cima, aí eu percebi e me modifiquei. Bom, a ideia é que a gente não espere 10 anos para pensar a respeito, né? A ideia está em que nós nos tornemos observadores da vida. Aí temos essa situação que o César citou, né? Estamos, boa parte de nós, insatisfeitos, né, com estas soluções, entre aspas, né, que estão sendo adotadas por diferentes governantes. Isto está causando
uma tristeza muito grande nas pessoas, porque a gente tem uma cultura muito forte de velar os nossos amores quando eles nos deixam, né? De prestar as nossas homenagens, de manifestar o nosso respeito por eles, né? Ainda que seja ali pelo corpo que os representou, o avatar deles aqui no planeta, né? E isto está fazendo com que, ou esta situação está fazendo com que nós não tenhamos esta possibilidade. O que vamos fazer com isso? Uma revolução? Não vai resolver, né? Resolver pela violência? Não, a violência nunca é solução, nunca foi e nunca será. Temos que ressignificar aquilo que estamos passando, né? Bom, é tão importante assim, né? Dentro da minha cultura, desde criança eu aprendi que, olha, morreu o seu avô, o seu tio, passei por isso com meu pai e minha mãe, temos que velar o corpo, estar ali, né? Demonstrar nossa tristeza porque a pessoa não está mais conosco, congregar a família em torno, né, da situação, para que nós nos apoiemos mutuamente. Pois bem, essa é a cultura que nós alimentamos ao longo de séculos, né? E não é uma cultura ruim, né? É uma cultura boa. Quantas famílias não são unificadas em torno de um esquife? Quantas dificuldades não são vencidas em torno de um cadáver que ali está, né? Quantas brigas, dissensões familiares não são dissolvidas diante daquele quadro, né? Então, tudo tem um propósito. Bom, o cenário se modifica, né? As coisas que aconteciam 10, 15, 20 anos atrás não necessariamente vão continuar acontecendo do mesmo jeito, independentemente do Covid, da pandemia, das limitações atmosféricas, etc. Então, nós precisamos acordar para isso. Aquilo que para nós era confortável, era um hábito instalado, ele vai ter que ser revisitado, né? O que podemos fazer? Podemos manifestar a nossa solidariedade a estas famílias que passaram por esta situação, tentar fazer com que, mas incentivá-las a não desenvolver o ódio, né? Porque, é claro, eu tenho um parente, um amado meu ali, que eu sei que veio a óbito por causa de um câncer, por exemplo, mas aí por determinações superiores o médico foi lá obrigado a botar lá que era um suspeito de Covid, enfim. Aí você vai dizer, não, mas o pessoal faz isso só para ganhar dinheiro, porque aí tal, vem verba, papapá, ok. Bom, isso está fora da nossa esfera de ação, né? O que nós podemos fazer em relação a isso? Bom, o familiar procurar o médico e dizer, doutor, tem alternativa? Né? E o médico vai dizer isso, porque ele sabe a pressão que está recebendo. Ele não faz aquilo com satisfação, né? Pois bem, não tem alternativa. Então tá, doutor. Aí se voltar para a própria família, para o próprio ser e pensar, bom, como eu posso transformar essa situação que me desagrada profundamente, né, em algo que me ensine, né, ou extrair o conhecimento, extrair o ensinamento disso que eu estou vivenciando, né? Agora passa a ser uma responsabilidade do indivíduo e da família. Então, talvez nós que tenhamos conhecidos, amigos, que passem por esta situação, possamos contribuir dessa maneira. Dizer, olha, não fica assim, né? Lembre-se que o teu amado ou amada que partiu é um espírito que continua existindo, né? A única coisa que deixou de funcionar é o corpo, né? O corpo foi sepultado, foi cremado, enfim, né? Ah, mas eu queria, ótimo, né? Todos nós queríamos uma porção de coisas, mas nem sempre isso é possível. Então, quando não é possível, né, vamos usando aquela fala popular, né? Se a vida te trouxe limões, faça uma limonada. Ou seja, transforme aquilo que chegou para você em algo que se traduza em aprendizado, em progresso, né? Alguns vão dizer, Deus está punindo a população porque o homem está se tornando muito materializado, etc, etc. Gente, Deus é amor. João já disse isso na sua carta. Não existe punição, né, no dicionário do Criador, né? Tudo que Ele nos permite vivenciar se destina ao nosso bem, a nos construir,
a nos tornar melhores. Então, vamos transformar estas situações da vida, ressignificar estas situações da vida em aprendizado que nos permita sair da situação melhores do que estávamos. Que assim seja, né? Nós vamos a mais uma música no programa. Na sequência, teremos o passe, né, com a irmã Cleusa. Pedimos a todos que coloquem um copo com água, interceda por alguém na hora da oração. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer, deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Então, queridos irmãos, vamos continuar pedindo esse Pai amoroso, que tudo sabe, que tudo vê, que conhece as nossas dores mais profundas, as nossas lágrimas mais secretas, os nossos pensamentos, que Ele possa estar curando em cada um de nós,
as chagas, as células em desajustes, auxiliando-nos para que possamos ser melhores, mais positivos, mais amorosos. Que neste momento de oração, neste momento do passe, Ele possa estar curando as nossas feridas, mas que não estejamos de cabeça baixa em oração, mas sim com o olhar aos céus elevado ao Pai, pedindo, agradecendo, também pelas dores sofridas, tão necessárias para que percebamos o quanto ainda temos que aprender nesse caminhar terreno. Que a Tua luz, Jesus, ilumine cada lar, a cada irmão que transita pelas ruas ao desalento, a cada irmãozinho que não tem a veste ou agasalho nesse momento de frio aqui na terra, em especial no sul do Brasil. Em todas as partes do mundo, em todos os mundos, Pai amado, sabemos que o Teu amor é incondicional, é imenso para com todos nós, que vive o tempo todo olhando pelas nossas dificuldades, indicando-nos novos horizontes, que sejamos todos capazes de percebermos o quanto, Pai, Tu nos ama, que enviastes Teu Filho amado para nos orientar na caminhada. E há 2000 e tantos anos temos tantas dificuldades ainda de entender os Seus ensinamentos de amor. Que cada lar, onde estiver um irmãozinho com dificuldade física, espiritual, emocional, que ele possa ser abraçado neste momento por um espírito amigo, que se desloca em caravana a esses lares, aos hospitais, aos irmãozinhos que, como falou o nosso irmão Flávio, trabalham no emaranhado dos fios, também colocando suas vidas em risco, porque o momento é um momento delicado, mas que estão lá fazendo sua tarefa. Oremos por todos, pedindo esse Pai amoroso que os abrace hoje e sempre, e que as dores físicas, se for, Pai, da Tua vontade, que cada um de nós possa ser aliviado, acalmado, ou que só tenhamos a compreensão de que ela se faz necessário ao nosso crescimento. A Francisco de Assis, a esta pleiade de amigos, que possam estar neste momento abraçando a cada um, secando suas lágrimas, acalmando, abrandando suas dores, aos nossos dirigentes com suas dificuldades, que possam eles encontrar o norte, que, como nos diz no Espiritismo, a ciência sempre deve caminhar junto. Façamos a nossa parte, usando o que é necessário aqui na Terra para nos protegermos. E assim, com os pensamentos elevados, envolvidos nessa luz, nesse espiral de luz e de amor, vamos dizer ao Pai a oração, o poema de amor que Seu Filho amado nos ensinou quando aqui esteve. Pai nosso, Pai de todos nós, que estás nos céus, Pai, na terra, em todos os mundos habitados, santificado seja, Pai, o Teu nome. Venha a nós, Pai, o Teu reino, mas o Teu reino de amor, justiça e caridade. Que seja feita sempre, Pai amado, a Tua vontade. O pão de cada dia, o pão do corpo, o pão do Espírito, dá-nos hoje e sempre, Pai. Perdoa as dívidas, assim, Pai amado, como cada um de nós souber perdoar aquele que nos deve. Não nos deixes, Pai, entregues a novas tentações terrenas. Livra-nos de todo o mal. Liberta-nos das mazelas inferiores, dos irmãozinhos mal intencionados. Ajuda-nos, Pai,
para que sejamos criaturas melhores e para quando voltarmos a Ti, estejamos realmente melhores. Muita paz, muita luz, muito amor em cada coração. Vamos aproveitar esse sábado iluminado para trazer Jesus bem juntinho a nós. E assim teremos para cada irmão do caminho uma palavra amiga, um sorriso, um olhar que acalme, que abrace. Muita paz, muita luz a todos. E que assim seja, Pai. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão.